Espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos a nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Até aí. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Consagramos a ti a tua palavra. Fala conosco, para que nós sejamos exortados, curados, edificados, e que todas as vozes, todo barulho, tudo aquilo que venha para atrapalhar esse momento da tua palavra ser ministrada, cala-te e emudece, seja anulado e cancelado na autoridade do nome de Jesus. E a ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Então, nós falamos na quarta-feira, na verdade temos falado sobre chamado, né? E falamos na quarta-feira a respeito de ser chamado para filiação, chamado para ser filho, que passou a ser concretizado e fomos gerados como filhos de Deus através e somente através da cruz do Calvário, através do sangue derramado que gerou os filhos de Deus. Eu até fiz uma referência de que uma mãe, e não existe um filho que não seja gerado, ainda que ele seja adotado, ele foi gerado por uma pessoa, certo? Então, por mais que as pessoas dos dias de hoje tentem distorcer isso, mas um filho só é gerado. Um filho só existe como ser filho se ele for gerado, se ele tiver uma filiação, uma paternidade. E essa filiação dá-se para nós através do sangue do Cristo glorificado, do Cristo que morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus e voltará com poder e grande glória para buscar somente os... Vai vir buscar os pastores? Vai vir buscar os profetas? Os servos? Os que rodopeiam? Os que têm visões? Aqueles que ensinam, que estão na sala de aula? Aqueles que oram em voz alta? Aqueles que dão uma de que estão na igreja, mas são simpatizantes? Não. Deus não vai vir buscar simpatizantes. Deus não vai vir buscar servos. Deus vai vir buscar filhos. Filhos. Porque em Apocalipse 21 nós lemos e falamos na quarta-feira também que o próprio Senhor fala: escreve essas coisas, dizendo para João, escreve essas palavras porque são fiéis e verdadeiras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e ao vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei por Deus e ele lhe será meu filho. Por que filho? Por que Deus desejou filhos?
Porque somente o filho, e eu falei inclusive que o filho carrega a característica do pai. O filho exerce a autoridade delegada pelo pai. E como filhos nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E algumas dessa herança, nós já exercemos por causa da autoridade, que é uma das heranças. O Senhor nos delegou uma autoridade. A autoridade delegada por Jesus para nós. Porque Ele foi aos céus e deixou, mas Ele não deixou sem ninguém. Através do poder do Espírito que habita em nós, nós exercemos essa autoridade no nome de Jesus. Então, se nós temos autoridade, e como diz em João 1, também 12 que nós lemos na quarta, deu-lhes o poder, de serem chamados ou serem feitos filhos de Deus. Por que deu-lhes o poder? Porque não é apenas um simples título, você é filho de Deus. E muitas pessoas acabam interpretando isso como um mero título. Eu sou filho de Deus. Não é apenas um mero título, como muitas pessoas também acabam interpretando. No reino de Deus não existe apenas títulos. Igual o episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que ele recebe, era presidente, acho que era presidente lá, né, da escola, mas ele tinha um título, mas aí a mulher, ele vai brigar, mas eu tenho título, eu sou presidente. Então, esse título que você tem, na verdade, você não tem poder nenhum. Fala para ele, né? Na verdade não serve para nada, é só um título. Não. Os filhos de Deus não têm apenas um título de filho de Deus. Os filhos de Deus têm uma porção derramada, uma autoridade, uma herança delegada para eles, uma autoridade delegada aqui na terra para a representação do próprio Cristo. Porque é por isso que somos chamados de cristãos, porque somos pequenos cristos, porque somos embaixadores do reino e representamos o reino celestial como filhos. Ninguém melhor para representar do que aqueles que são filhos. Amém? Amém. Então, por isso que deu-nos o poder de serem feitos filhos, porque é um poder delegado de ser filho, de exercer uma autoridade. É por isso que nós temos autoridade para expulsar demônios. Que nos evangelhos, o único que você vê tendo essa autoridade, quem é? Quem você vê tendo essa autoridade? De início, o próprio Jesus. E depois ele delega para os 70, envia os 70. Ele delega essa mesma autoridade para os filhos. A autoridade para representar o reino celestial, para destruir as obras do diabo. É por isso que uma autoridade existe sobre nós, para até mesmo destruir as obras do diabo. É por isso que quando você se santifica, quando você se parece com Ele, quando você representa de fato o reino, representa de fato o Pai que te adotou, porque nós somos adotados e eleitos como filhos. E quando você se posiciona, está posicionado na posição a qual você foi chamado, e você não sai dela, nem se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, o que acontece? O inferno não pode prevalecer diante. Ele se levanta, tem as guerras, tem as setas, tem tudo mais, mas ele chega um momento que não pode prevalecer, e ele tem que fugir. Porque há uma autoridade superior delegada sobre a vida dos filhos de Deus. O grande problema é que
existe muita ausência dos filhos. E o problema não é a maldade, a multiplicação e a proliferação do pecado. O problema é que tem muitos filhos ausentes na sua posição. Tem muitos filhos que são apenas telespectadores do reino. Vêm e ficam observando e vendo aquilo que está acontecendo. E não estão na sua posição ao qual foram chamados. E muitos até se comportando como servos, como na parábola do filho pródigo. Estou aqui, fiz tal, cadê minha bênção? Cadê minha bênção, pastor? Cadê minha bênção? Como um mero servo e não se comportando, porque quem é filho de verdade não está se relacionando apenas por causa de uma bênção, porque ele tem a plena consciência, por ser filho, ele tem a consciência que a maior bênção que ele pode ter é estar na presença de Deus, é estar na presença do Pai. E na presença do Pai não tem necessidade de nada. E porque eu estou na presença do Pai, eu posso desfrutar de tudo aquilo que Ele é. Está entendendo? Essa é a diferença da mentalidade do servo e da mentalidade do filho. Porque o filho desfruta do Pai. O que o próprio pai da parábola do filho pródigo disse? Poxa, estou triste, porque o Senhor nunca matou um bezerro, nunca matou nada para mim. E o que o pai falou? Ué, eu pensei que você já sabia que tudo que eu tenho é teu. Eu pensei que você já sabia que tudo aquilo que está aqui em meu poder, você também tem o poder. Você também pode desfrutar de tudo aquilo que está aqui, porque tudo que é meu é seu. Agora, a mentalidade de servo, de escravo, é aquele que está sujeito, como o texto diz, aguarda a criação, ou a criatura aguarda a manifestação. Por quê? Porque a criação foi sujeita à vaidade, à corrupção, e caiu por causa do pecado. Quando o Senhor disse: maldito será a terra por tua causa, porque você pecou, a terra vai ser sujeita a isso também. E por que desde então a terra não foi resgatada? A criação. Quando fala criação, criatura, é toda a criatura que foi criada por Deus. Porque antes de Jesus não existem filhos, existem criaturas. E antes de uma pessoa aceitar Jesus, ela não é filha. Ah, eu também sou filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Quem não aceitou Jesus não é filho de Deus. E eu falo isso sem medo de errar. Porque se todo mundo fosse filho de Deus, então não precisava de sacrifício de Jesus. Passamos a ser quando o aceitamos e reconhecemos o sangue derramado, reconhecemos aquilo que foi feito e o preço que foi pago para que fosse gerado, porque a mãe, exceto a pastora Raquel, mas toda mãe gera filho com dores de parto. Dores de parto. Jesus sofreu dores na sua alma, no seu corpo, para que os filhos fossem gerados. E eu preciso entender isso e tratar isso com o devido valor. O valor que foi, o preço que foi pago para que os filhos fossem gerados, para que
que fosse delegado autoridade sobre a cabeça dos filhos, para que ao invés de servos, ao invés de escravos, houvessem filhos livres, libertos e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para exercer a autoridade que for delegada sobre a sua cabeça, para destruir as obras do diabo, para que quando o diabo, os demônios olhassem para cada um de nós, ele enxergasse os pequenos cristos, os filhos legítimos, os filhos herdeiros, adotados pelo poder do sangue do Cordeiro, e ele pudesse recuar, porque ali não vai apenas um filho, um título qualquer, ali vai um filho com autoridade, o embaixador do reino, delegado com autoridade do sangue de Jesus. Então não é um título qualquer, não tenha entendimento do que existe nas Escrituras quando se fala de filho. Pode observar, no Antigo Testamento pouco se há referência. O próprio Deus fala assim, os filhos de... Ele não fala os meus filhos, ele fala os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Então, o Senhor não mandaria uma tarefa como embaixadores do reino e autoridade para anunciar as boas novas do reino para qualquer um, para meros trabalhadores. É por isso que os anjos, eles não pregam o Evangelho, eles não exercem a autoridade aqui na terra, nesse momento, porque essa autoridade e este poder, esta tarefa, este propósito foi dado somente aos filhos. E olha que tem muita coisa que os anjos fariam muito melhor do que a gente, hein? Já pensou um louvorzão só com os anjos aqui? Para todos, deixa só os anjos tocando. Já pensou? Não, o Senhor deu essa autoridade e este poder para nós. Razão pela qual o Espírito Santo habita em nós. Então, os filhos precisam assumir a sua posição. Dá uma cutucadinha assim, bem do lado assim. Fala assim, você é filho. Você precisa assumir a sua posição. Dá uma cutucada aqui no presbítero também, que ele precisa ser. Fala assim, você é filho. E você precisa assumir a sua posição. Lembra que eu falei? Não é o grande problema não é a proliferação do pecado, porque a gente viu um monte de coisa na internet, nossa, que absurdo, não sei o que, nossa gente, ai, o sangue de Jesus tem poder, olha que absurdo, olha o que fizeram, olha notícia, não sei o que, e o que eu e você estamos fazendo como filhos? Como embaixadores do reino, nós estamos nos manifestando, porque a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que eu e você estamos fazendo? Estamos como telespectadores do reino, estamos como como é que fala? Estou assistindo o culto hoje. E aí, você vai hoje pro culto? Vou assistir o culto. Eu vou lá. Um filho, ele não vai para o culto. O filho não vai para o culto. O filho presta o culto. Vai prestar um culto. Eu vou para o culto, porque eu tenho que receber alguma coisa, né? Não, o filho vai manifestar a presença e a glória de Deus, porque ele carrega dentro dele o Espírito Santo. E se cada um aqui entender isso, nossa, a glória de Deus vai exalar daqui, vai começar a pegar nego aí fora. Essa é que é a grande realidade, porque muitos de nós não assumimos a nossa posição.
E por que não assumimos a nossa posição? A posição que os filhos não estão ocupando, o que é que vai acontecer? Os filhos de quem? O que Jesus... Filiação é tudo, meu. O que Jesus disse para os fariseus? Ele deixa de forma mais escancarada possível. Aqui não tem como. Porque os filhos manifestam as obras daquele que os chamou. Ok? É completamente desconexo eu dizer que eu sou filho e eu manifesto obras diferentes daquele que me chamou. Então Jesus, em João capítulo 8, ele está trocando ideia. E detalhe, ele está conversando com aqueles que, os judeus que creram nele. E aí, só que a conversa começa a ir para um nível que os caras começam a ficar bravos com Jesus. E aí ele fala assim, ele declara aquela palavra muito conhecida que eu acredito que vocês sabem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E aí ele diz: como assim você diz que a verdade nos libertará? Como assim? Nós somos livres. Como diz seremos livres? E aí o caldo começa a entornar, porque aí entra no contexto de filiação. Não, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, manifestariam as obras de Abraão. Abraão viu o meio-dia e me glorificou. Vocês, nós somos filhos de Deus. Se vós fossem filhos de Deus, não entenderiam as minhas palavras e não viriam contra mim. Vocês são filhos. Aí o caldo começa a entornar. Vocês são filhos do diabo. Para dizer, próprio Jesus para dizer que eles eram filhos do diabo, que obras eram essas que eles estavam manifestando? Eu não fico falando à torta direita que fulano é filho do diabo, porque é uma filiação muito séria. E Jesus fala: vós sois filhos do diabo, ele é o vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e nele não há verdade. Ele queria satisfazer os próprios desejos e vocês querem satisfazer os desejos dele. Então, se eu sou filho, eu preciso assumir a minha posição. Somente os filhos carregam a identidade, o DNA, as características do pai. Só filhos. Só filhos. Só filhos levam a sério os interesses do pai. Só os filhos levam a sério. Assim como os filhos redimidos, como diz no texto, porque a criação aguarda expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos têm a autoridade delegada por Jesus. Ok? Os filhos têm autoridade para pregar o Evangelho, para destruir e desfazer as obras do diabo. Todo lugar que os filhos não ocupam, o diabo vai ocupar e colocar um enviado dele para ocupar esse espaço. Há tantas pessoas com tanta ignorância e falam: religião não se mistura com política. Se os filhos de Deus não estiverem lá, quem é que vai estar? Quem vai ocupar aquelas cadeiras? Quem vai ocupar aquelas cadeiras? A grande questão é que eu sou filho, eu fui chamado para esse propósito, para estar lá, porque também eu preciso ser filho. Filho eu já sou, na verdade. Eu preciso entender para qual propósito o Pai me chamou. E não posso fugir desse propósito. Porque há quem seja filho, mas fuja do propósito do Pai que estabeleceu para ele e fuja da sua posição. Eu não posso fugir da posição que Deus me chamou, mas também não posso assumir uma posição que não é minha.
Vou dizer de novo, repetir. Eu não, como filho, eu não posso sair da posição que Deus me chamou, mas também não posso assumir a posição que não é minha. Vai dar ruim, vai acontecer igual a gente viu naquele vídeo. Evangelista Anderson, como assim? Eu sou contador. Eu não te chamei para ser contador. Evangelista Anderson, cadê as 761 mil pessoas na Ásia, almas que eu te chamei para pregar? Cadê? Me dá conta dessas vidas. Então, os filhos precisam ocupar a sua posição, porque os filhos é que manifestam o poder e a autoridade de Deus aqui na terra. E somente nos filhos é que Deus fez habitar o seu Espírito. O Espírito Santo não habita em quem não é filho. Habita? O Espírito Santo habita em quem não é filho? Não. Então, não é porque uma pessoa exerce um cargo na igreja e que aparentemente ela exerça o poder de filho que ela tem. Porque se fosse assim, porque o filho é reconhecido pelo pai, sim ou não? Quem é filho? Por exemplo, eu sou pai e fui pego assim bem já pai de 3 de uma vez. Eu reconheço quem chega. A voz da Sara e da Vitória, por mais que elas sejam gêmeas, elas falam: ô pai! Até pela voz estridente da Vitória é impossível não saber, né? Mas eu reconheço a voz das duas. E eu reconheço, não só por ser músico, mas por ser pai. Então eu reconheço a voz das duas. Eu sei, pai, né? Eu sei quem é. O pai reconhece o filho que tem. É por isso que em Mateus 7, 21, o próprio Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos... E dirão naquele dia: Senhor, profetizamos em teu nome. Abra lá, Mateus 7, 21. Paz, Bruno, seja bem-vindo, Deus abençoe. Acharam? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos... Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí deixa bem evidente por que Jesus não conhece. Porque o filho atende os interesses do pai. Está entendendo? Logo, para Jesus dizer: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, então não é filho. Não atendeu os interesses do pai. E as motivações pela qual a pessoa fez o que fez são completamente diferentes do reino. E não se engane por maravilhas, por sinais, porque há quem fique correndo atrás de um sinal. Sinal, me dá-nos um sinal. E Jesus disse: uma geração adulta e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão um sinal do profeta Jonas.
Então, por que Jesus não conhece, mas profetizou, pastor? Mas fez, não é filho. O filho não atende os seus próprios interesses, o filho atende os interesses do pai. O filho está interessado em agradar o pai e não agradar a si mesmo. E aí a gente cai aqui. O filho faz a vontade do pai, primeira coisa. Sabe o que muitos, Jesus vai dizer, não vos conheço? Porque a motivação é errada. Porque há quem faça, e igrejas cheias. Porém, igrejas cheias de pessoas, mas pessoas vazias de Deus. E não que igreja cheia seja sinônimo de apostasia, ou não tem nada a ver. Porque há igrejas que sejam cheias, mas tem pessoas fervorosas, buscando a Deus de verdade, filhos verdadeiros, buscando os interesses do reino e os interesses do Pai. Mas há quem pregue a palavra com outras motivações. Há quem suba no altar para tocar com motivações completamente diferentes, porque não é filho. Não busca os interesses do Pai. Porque quem é filho não busca adoração para si mesmo. Quem é filho busca adorar o Pai. Então, segundo, o filho se parece com o Pai. O filho se parece com o Pai. Então, eu posso pregar aqui, eu posso fazer o que for, mas eu preciso expressar a minha semelhança com o Pai, no contexto da misericórdia, porque há pastor, há pessoas que estão ali, há ministros, há evangelistas, há pessoas, mas que quando descem do altar é uma pessoa completamente diferente. Saiu da igreja, se esquece de exercer. Tem pessoas, muitas vezes irmãos, eu já vi isso muitas vezes, irmãos que estavam ali na obra trabalhando juntos e tal, o irmão muitas vezes sofrendo do lado, a irmãzinha passando necessidade, o irmãozinho aflito, o outro com depressão e fazendo uma obra, e cada um buscando os interesses. Não, estamos fazendo a obra de Deus. Que obra é essa? Fazendo a obra de Deus sem Deus. Que obra é essa? Porque se o principal motivo de fazermos a obra é exatamente com a preocupação do templo do Espírito, que é eu e você. E a gente sempre diz aqui que a obra, os ministérios aqui não são mais importantes do que a vida que está no ministério. Porque Jesus morreu não pelo ministério, não pela bateria, pela guitarra, pela mesa da ceia. Não, Jesus morreu pelo vaso de vidro de óleo da unção, por esse chão que eles passaram pano. Não, Jesus não morreu pelo ministério, não morreu pela diaconia, não morreu pelo ministério, pelo som, pela técnica. Não, Jesus morreu por você, de carne e osso. Então, logo, eu preciso exercer e me parecer com o Pai, como filho que sou, exercer a minha semelhança através da misericórdia, através do perdão, através do amor expresso, através da generosidade. Como eu posso dizer que eu sou filho se eu guardo rancor no meu interior? Como eu posso dizer, é uma coisa completamente desconexa, eu dizer que eu sou filho e eu alimento ódio, alimento rancor, mágoa no meu coração. E o próprio João demais. Ele fala, como podemos dizer que amamos a Deus e dizemos, como posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e dizer que eu odeio o meu irmão que eu vejo?
nos fazemos mentirosos. Então a maior forma de eu expressar e me parecer com o Senhor, e eu me arrisco a dizer que nós somos mais parecidos com o Senhor quando perdoamos e quando amamos. E não é amamos, eu te amo, Deus abençoe. Não. É você ter o Espírito Santo, o amor do Pai está tão dentro de você, que o irmão chegou na igreja, você não precisa falar nada, o Espírito Santo já está dentro de você e fala assim, aquele irmão não está bem. Chama ele, você já pega a mão dele e fala assim, vamos orar, porque eu não sei o que você está passando, mas o Senhor vai entrar com provisão, o Senhor vai te abençoar, vai te fortalecer. Amém. E terceiro e último, a maior manifestação dos filhos de Deus, que é através do amor. O Senhor, Ele tem, na sua multiforme graça, Ele tem muitos atributos, né? Mas o atributo que fica evidente para a humanidade, o atributo que salva o pecador, é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, não que ele seja só amor, mas é o atributo de Deus que fica evidente, porque foi através do amor expresso de Deus para a humanidade que destruiu fortalezas. Algo tão misterioso, né? É algo tão maravilhoso que o amor de Deus e aquilo que destruiu as obras do diabo foi completo e aniquilou o inferno, como diz em Colossenses 2,15. E Ele mesmo nos expôs principados, potestades e dominadores ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, através do que? Do amor. Do amor expresso do Cristo pregado na cruz, que perdeu a sua vida, que como Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou, tenho poder para dar e para reavê-la de volta, porque Ele entregou a sua vida por amor ao pecador, por amor, e expressou o seu amor. Não é apenas um sentimento, eu te amo, Dona Margarida, seu Joca, te amo, Deus abençoe. A gente, né? Mas o que adianta você não expressar? O amor, ele é expresso, ele precisa ser concretizado, ele é palpável, porque ele é expresso na vida do meu irmão. E Cristo expressou esse amor da forma no ápice, e através daquele sacrifício. É algo tão, por isso que é algo que confunde de fato, porque Cristo venceu Satanás, venceu o pecado como homem, através do amor expresso na cruz. E como filhos que somos, expressamos esse amor, e não existe arma mais poderosa contra o inferno, contra as obras do diabo, senão o próprio amor expresso do Cristo vivo, do próprio Espírito que habita em nós, expressarmos este amor. Eu contei o testemunho que nós vimos de uma pessoa que estava lá nos países do Oriente, e o cara torturando ele, e ele tinha batido, apanhado, ele desmaiou, ele voltou de novo. Aí o outro saiu, e o soldado, e ele começou a olhar para o soldado, e o amor de Jesus estava tão impregnado dentro dele, que ele olhava para o soldado, e o soldado falou assim: não me olha mais desse jeito, para de me olhar desse jeito, porque eu não aguento esse amor que está em você.
E ali ele começou a conversar e o cara aceitou Jesus. O mesmo cara que havia torturado ele, de repente foi constrangido a tal ponto por causa daquele amor de Jesus que estava na vida daquele irmão. Às vezes a gente quer vencer as coisas e a gente deve orar, deve clamar, deve jejuar, deve ter guerras espirituais que você tem que dobrar os teus joelhos, mas o amor é aquilo que destrói fortalezas demoníacas. O amor de Jesus expresso na vida dos filhos legítimos é aquilo que destrói as obras do diabo. Vamos nos colocar de pé. Sabe por quê? Porque o amor é a arma que o diabo não conhece. Nele não existe amor. Ele sabe o que é jejum, ele sabe o que é orar, ele sabe o que é consagração. O diabo sabe o que é isso, mas ele não sabe o que é o amor. E ao você expressar esse amor, muitas vezes de forma calada, sem você perceber, você está destruindo as obras do diabo dia após dia. Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos e fazer guerra santa e pegar na espada. Não, vou fazer justiça, Senhor, faça justiça. Não. Foi como ovelha muda ao matadouro, a dizer na cruz: Pai, perdoai-me, eles não sabem o que fazem. Pois é este verdadeiro amor expresso na cruz, e que alcançou a mim e a você, e que este amor, eu faço votos e oro para que este amor seja tão impregnado na minha vida e na tua vida, que um olhar nosso, um olhar do Espírito Santo expresso em nós, possa constranger pessoas, possa curar pessoas, o teu abraço possa curar, possa salvar, possa libertar pessoas da depressão, libertar pessoas assoladas por demônios. Porque são os verdadeiros filhos que expressam o amor do Pai. Feche os teus olhos. Eu vejo muitas pessoas falando e expressando muitas coisas, dizendo, e principalmente com a internet agora, tem muitas pessoas que têm muito a dizer, né? Querem debater, discutir. Mas sabe como os filhos manifestam? Sabe que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus? Através do amor expresso e através da sua autoridade, porque o amor liberta, o amor constrange pessoas. Não existe nada mais que constrange a vida de uma pessoa do que uma atitude de amor. Foi por isso que aquele ladrão da cruz foi constrangido. Foi constrangido a ponto dele falar: lembra-te de mim, eu preciso, eu reconheço ele. E fala para o outro: a gente está aqui porque a gente merece, mas ele não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele foi constrangido por aquele amor. Que eu e você sejamos constrangidos ainda nessa altura do campeonato, sejamos constrangidos pela obra da cruz que alcançou a minha vida e a sua vida. Essa obra precisa constranger o meu coração e o seu coração todos os dias. Sabe por quê? Porque se não constranger o teu coração, tão pouco o amor de Deus expresso na tua vida vai constranger o coração dos outros.
Comece a orar. Há uma presença do Espírito Santo aqui. E ela vai constranger o teu coração. Ela vai constranger o teu coração. Eu oro e faço votos que este amor, a obra da cruz, constrange o teu coração a ponto de isso exalar de dentro de você. Disso sair dos teus poros, de tudo aquilo de quem você é. Porque às vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, e a gente quer buscar os nossos direitos, e a gente muitas vezes quer zelar pela nossa reputação. Mas ele não zelou pela sua reputação, porque ele foi pregado nu numa cruz. Foi cuspido, chicoteado, para que a minha vida e a sua vida fosse ganha. Muitas vezes, muitos de nós sentimos indignados. É o meu direito, porque eu não aceito. Sabe que você precisa ser constrangido pela obra da cruz. Você precisa mais de Jesus e menos de você. Você precisa ser constrangido pela obra da cruz. Você precisa ser transformado pela obra de Jesus na cruz, pelo sangue derramado. Porque eu não aceito isso que fizeram comigo. Eu me senti humilhado. Humilhado é ser pregado numa cruz, pelado, para ser morto. Humilhado. Tende em vós o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se tornando em forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o sentimento que precisa estar dentro de mim, dentro de você. Esse é o sentimento, não o sentimento de vingança, de eu preciso buscar. Não. O filho não busca os seus próprios direitos. O filho dobra os joelhos, busca a presença do Pai. Humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, e Ele no seu devido tempo vos exaltará. Os filhos legítimos, os filhos verdadeiros, eles não ficam atrás de justiça para lá, ficam atrás de querendo buscar aqui e acolá. Não, os filhos dobram os seus joelhos, e o Pai no devido tempo exalta os filhos. E quando o coração dos filhos está trabalhado, então o pai olha e fala assim: agora é hora de levantar os meus filhos, agora é hora de levantar para que o mundo, para que todos vejam a minha glória através dos meus filhos. Oh, aleluia! Erga a tua voz, filho. Abre a tua boca, filho. Abre a tua boca, filha minha. Abre a tua boca, filho meu. Abre a tua boca, porque eu enchei a tua boca de autoridade. Dobre-se, curve diante da minha presença, e se humilhe diante da minha presença, e me obedeça. Não busque seus próprios interesses, mas obedeça a minha palavra. Filha minha, abre a tua boca, e eu a encherei de autoridade. Como disse para Jeremias, e tocou-me nos lábios e me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ramassou de caladas. Aleluia. A criação está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Cadê a tua voz, filha? Cadê o teu clamor, filha, nas madrugadas? Cadê o teu clamor, filho, me buscando?
Cadê você exercendo a autoridade que eu te dei, filho meu? Oh, aleluia! Pai que está no céu, Senhor, nós desejamos a Ti, Senhor. Nós desejamos ser parecidos, nós desejamos exercer a misericórdia que o Senhor tantas vezes exerceu sobre nós e expressou a sua misericórdia, o seu amor. Nos faz, Senhor, filhos que possam exalar, expressar o Teu amor, manifestar a Tua glória aqui na terra. Que nós sejamos, Senhor, prontos para perdoar e tardio em irar-se, tardio em se indignar-se, porque a nossa ira não produz a Tua justiça. Senhor, nos reveste do Seu poder, do Seu Espírito Santo, e desperta filhos hoje aqui, Senhor. Desperta filhos aqui hoje nesta noite, no nome de Jesus. Desperta filhos aqui, Senhor. Desperta os filhos. Desperta, abre a boca dos filhos. Desperta homens, mulheres, filhos, né? Para buscar a Tua face e expressar a Tua glória aqui na terra. Embaixadores do reino, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, você que nos assiste, não ande como bastardo, e muito menos como servo, escravo. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser filho, para expressar a glória do Pai, para ser embaixador do reino. Que você vá debaixo desta unção para expressar a glória do Pai, para saber a hora de falar, a hora de se calar, para fazer, não buscar os seus próprios interesses, mas os interesses do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, em nome de Jesus. Só um minuto. Eu não sei se é para quem está em casa ou se é para quem está aqui. O que você prefere? O mais fácil aos teus olhos, mais fora da presença e da vontade de Deus, ou o mais difícil, passando pelos processos aos teus olhos, passando pelos processos que Deus tem para você, para te formar. Isso foi o que o Senhor trouxe agora no final da oração ao meu coração. O que você prefere? O mais fácil aos teus olhos, mas fora do propósito de Deus, ou o mais difícil, passando pelos processos, aos teus olhos mais difícil, passando pelos processos de formação que Deus tem para você. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.